galera do Sport Bus, aqui quem fala é o Henrique e hoje a gente está aqui com um sucesso do poker, Mojave. Tudo bem com você? Muito obrigado pela oportunidade de falar com a gente. Valeu, Henrique. Obrigado pelo convite. Agora, sucesso do poker é um negócio assim. Agradeço muito. Nossa jornada entre altos e baixos, nós seguimos firme na luta. Aí sim. Obrigado, mano. Então, para começar, eu queria, né, poder falar um pouco de você primeiro, para a gente depois poder ir para o poker e as outras coisas. Uhum. Como que o esporte surgiu na sua vida, né? Como que esse esporte em específico surgiu na sua vida e você imaginava, crescer tanto, ser bem-sucedido por conta dele? Cara, essa é uma pergunta muito, muito boa e que vai ressoar com as pessoas que estão começando no poker agora, né? Eu sou um indivíduo absolutamente normal, né? Da periferia do ABC de São Paulo, então eu nunca tive nenhum tipo de privilégio e, ao mesmo tempo, meu círculo de amizades, e as atividades que eu tinha, nunca caí para ver o pôquer, né, para jogar pôquer, por exemplo. Uhum, Porque lá na comunidade e etcétera, a gente jogava o quê? Truco, né. Truco era o jogo da galera e tal. Eu aprendi a jogar cartas com os meus avós, né, meu avô Francisco já falecido, minha única avó viva, Dona Maria, que jogava cartas comigo e me ensinava absolutamente ali tudo sobre regras e joguinhos. E quando eu comecei um dia eu vi o poker na televisão e eu acabei, tomando um interesse por isso, e na internet eu acabei encontrando aí nos primórdios, vamos falar assim, um software de poker, um site de poker para eu pudesse jogar de graça, praticar e etcétera, assim como eu jogava paciência no Windows, sim. né. Então é um negócio bem, assim, esporádico, passar tempo, vamos aprender um negócio novo, vamos passar um tempo. E aí eu comecei nessa, eu lembro que na época, eu tenho um fato bem marcante que era a Copa do Mundo de 2002, né, e então fica fácil de eu lembrar quando eu comecei a jogar pôquer, e o mais engraçado é que a gente vê a seleção do jeito que tá hoje, e eu lembrando a época que eu comecei a jogar, me traz uma alegria, porque eu não sei se a turma que tá aí vai conseguir ver essas alegrias aí não. Eu Espero particularmente nasci em 2000, então eu já nem lembro 2002 que foi boa, mas olha, hoje em dia não é. orações por você, viu, meu querido Henrique. Orações por nós, todo mundo. Sim. Então aí eu comecei, eu trabalhava numa empresa que era um banco, e chamava Bank Boston na época, né, empresa do Bank of America, depois, e aí depois virou, Banco Itaú e etcétera. Então nessa época, eu acabei conhecendo, eu tinha vários amigos, né, vários chefes, porque eu era assistente dos gerentes, e eu fui jogar pôquer ao vivo a primeira vez ali quando um gerente, né, amigo meu, na época do banco, o nome dele é Vinícius, cara, gente boníssima, e ele me convidou para jogar pôquer na casa dele, né, com o primo, a família, os amigos, e perguntando se estava caçando gente para jogar, né, caçando gente para jogar, é o que a gente fazia, caçava gente para jogar. Inclusive Aham. foi assim que começou o Campeonato Brasileiro de Pôquer. Caçava gente para jogar e juntava 2 mesas e vamos, como que a gente vai chamar esse campeonato? Assim, na época ninguém jogava, né. Sim. E então aí eu só jogava online, e aí eu fui jogar ao vivo, e a gente fazia tudo errado, né. Aquele negócio de virar a carta antes da outra, era uma bagunça total, mas foi esse meu primeiro contato poker ao vivo foi ali. Hum, Logo nessa sequência, e aí uma loucura muito louca que, assim, uma loucura mais do que louca, para um pleonasmo ficar mais, enfático, eu nunca tive um relacionamento que eu olhava para o poker e eu queria: "Nossa, olha só, quero ser profissional desse negócio", né. Eu nem sabia que era possível, mas aquele dia que eu saí de lá, eu lembro que eu comprei tudo que era livro online e comecei a estudar pôquer, porque eu fiquei fascinado pela estratégia do jogo, o mosquitinho tinha me mordido, e ali eu tinha entendido que aquele jogo era um jogo muito de desenvolvimento pessoal, de inteligência, de técnica e estratégia. Foi quando eu fui para a internet outra vez,
E aí eu comecei a achar vários jogadores profissionais de pôquer que já tinham blog na internet, né, tempo do blogão, hein, blogão. E aí um desses caras, que foi minha referência principal, hoje é meu amigo pessoal, olha o mundo capotando, o nome dele é Daniel Negreanu, a gente é embaixador da mesma empresa inclusive, que é a GG Poker, a gente já foi embaixador da mesma empresa no passado também, que era o PokerStars, e, hoje a gente tem uma amizade muito boa, e eu encontrei o blog desse cara, e no blog desse cara, eu comecei a pegar dicas do que jogar, por que jogar e tal, e, trabalhando no banco, Uhum. e eu cheguei a ter uma época, na minha segunda profissão como músico, que eu cheguei a tocar 6 dias da semana na noite, né. Então chegou uma época que estava bem pesado para mim com o trabalho no banco, com a música e tal. E nesse desenvolvimento, um Negriano escreveu um dia um blog lá, que eu até achei o link desse blog, olha que legal. Que ele falava que você tinha que aprender outras modalidades de pôquer, não só a mais popular, que é o Texas Hold'em e tal. E naquela época eu comecei já a estudar outros jogos, através dos livros e jogar online. E comecei a jogar praticamente aí todos os jogos juntos, vamos falar assim, né. Uhum. Comecei ali no Texas Hold'em, mas já comecei a estudar os demais jogos, e logo de arrancada e tal. O meu começo no poker foi basicamente esse, queria aprender através do poker, jogar o poker para me divertir, mas a minha vida era jogar poker em casa e me reunir com os amigos. Nunca tinha pensado, por exemplo, em não sabe ir para um campeonato de poker, por exemplo. Sim. Legal. Assim, essa história é legal eu deixar, eh, elucidado para você que ela tem várias nuances. Então, assim, te contei um pouquinho como começa, é bom eu parar de falar, porque senão a gente vai falar eu vou falar a Imagina, vida sem inteira, problema. para você poder fazer, outra pergunta, mas se quiser saber mais de algum detalhe, você fica à vontade. Claro, claro. E você falou agora e fala também bastante sobre como que o poker aprimora o desenvolvimento da mente, de uso de estratégias para outros esportes ou na vida em geral mesmo, né? Como que você vê esse aprimoramento? Foi uma constatação, na verdade eu vivi isso, né. Então de todos os treinamentos que eu dou, das palestras, e em geral seminários, tudo que eu passo é base sobre a minha experiência. Uhum, Então eu fui tendo uma constatação ao longo do tempo, de que aquilo que eu estava aprendendo no poker, se eu soubesse aquelas técnicas na época, durante a época que eu trabalhava no banco, ou, em outras atividades que eu estava inserido, ia me dar muito melhor, porque aquilo poderia me preparar para eu pensar como se pensa no poker, para ajudar o meu desenvolvimento ali. Foi aí que eu desenvolvi esse conceito que chama mentalidade no poker e a sua aplicação. Então a gente usa mentalidade do poker, sua aplicação para negócios, mentalidade no poker, sua aplicação para esportes. E é basicamente o que eu penso dentro de uma jogada de poker, o que um jogador profissional tem na mente e usa como estratégia e tática que leva ao sucesso, essa execução, que eu posso utilizar também em qualquer outra, atividade, a forma de pensar, né. Então, é até legal que no me na minha palestra, eu faço uma introdução que eu vou entregar o spoiler aqui, pra você com o maior carinho, que, perdão, a pessoa que vai assistir depois já vai conhecer a partir daqui, mas é importante, entregar tudo que se tem, é uma mentalidade no poker, entendeu? uhum, Olha só que legal, já estou trazendo para você a principal mentalidade no poker, é você entregar tudo que você tem, a todos os momentos, certo? Então você vai falar assim, ó, vamos supor que eu estou numa entrevista de emprego. Aí eu tô aqui falando com você na entrevista de emprego e tal. Se você quiser usar uma técnica do poker para se dar bem na entrevista de emprego, para ganhar uma promoção dentro da sua empresa, é você entregar tudo que você tem. E aí eu mostro qual o nome dessa técnica, como é que essa técnica funciona, como é que eu penso para executar essa técnica, e eu chamo carinhosamente de optimum play, que é sempre observar qual é a jogada ideal, a mais indicada para cada situacional. Muitas vezes a gente está num trabalho que eu preciso entregar um relatório, e aí eu tenho horário, né, o prazo e etcétera, eu vou lá e entrego um relatório nas coxas.
Aí meu chefe vai olhar o relatório e vai falar: "Ah, esse relatório aqui é bom, cumpriu o propósito, me entregou aqui, ó, os vencimentos, o que eu precisava saber, né, e tal, beleza". Você não vai ganhar uma promoção com isso. Você não vai ter destaque dentro da empresa com isso. Você está simplesmente fazendo o seu trabalho, vai receber seu salário e amanhã, mês que vem, mesma coisa, não vai sair do lugar. Mas se você utilizar, por exemplo, a técnica da Optimum Play, que é a técnica que eu gosto mais de desenvolver, por isso que eu já trago aqui para você logo de cara, certo? Você muitas vezes colocaria um detalhe no relatório, como, por exemplo, uma sugestão, né? Foi pedir uma sugestão para você dentro do relatório? Não, não foi pedir uma sugestão, mas existem formas de você otimizar o trabalho. E otimizar o trabalho é uma coisa muito interessante para o chefe, muito Hum, interessante para a empresa. Então você está falando a língua que o corporativo quer ouvir. certo. Então, se eu estou entregando um relatório e você está entregando um relatório com o mesmo conteúdo, o meu relatório ele vai ter literalmente uma vantagem, né, vamos falar assim, sobre o seu. Uhum. Da mesma forma que eu estou fazendo uma. Onde nasceu isso, por exemplo? Isso nasceu de uma jogada de pôquer, onde tem 10.000 fichas num campeonato. E aí eu tenho uma trinca, que é uma mão muito forte, e já virou a última carta, que é o River. Meu oponente pediu mesa, deu check. Minha vez, é óbvio que eu vou apostar minha trinca. Eu quero extrair mais fichas, eu quero entregar o relatório, eu quero coletar o meu salário, certo? Se o pote tem 10.000, eu vou pensar agora em quem está recebendo isso. Qual é o meu adversário? No caso, meu colaborador, né, na empresa. A gente sempre fala adversário, porque é o termo certo. A gente sempre fala manipular, que é o termo certo. Mas no final das contas, você não está manipulando ninguém, pelo amor de Deus. Se torna pejorativo o termo. Mas dentro do jogo, dentro do esporte, você tem que utilizar todas as ferramentas, tá? Então, eu, como um jogador mais experiente, por entender o cenário, eu vou fazer uma jogada onde eu vou arrecadar mais fichas do que você, por exemplo. Então, você vai fazer uma leitura da situação e você vai colocar 5.000 fichas, que é 50% do pote. Aí já estamos trazendo a parte financeira, né, do jogo. E eu acreditando que aquele jogador, pelas informações que eu tenho, né, pela experiência que eu já tenho, por entregar esse relatório todos os meses, por conhecer quem vai receber o relatório, olha só a ideia que eu estou trazendo. Eu vou colocar 10.000 fichas. E eu vou ter um sucesso maior. Por quê? 10.000 é o dobro de 5, né? Então é a mesma coisa que eu tá dobrando o rendimento da minha empresa, né? A mesma coisa que eu tá, por exemplo, partindo numa posição e numa posição muito melhor em relação ao meu cargo. Então esse é um exemplo, né, de como a gente traz isso e nasceu do perfil de que, se eu soubesse o que era uma Optimum Play, tivesse desenvolvido essa técnica na época que eu trabalhava no banco, eu ia entregar muito mais relatórios assertivos. Eu ia entregar muito mais relatórios ótimos que chamam a atenção do que eu ia entregar coisas que eu simplesmente preciso pôr na mesa do meu chefe, porque eu vou perder o fretado para a faculdade. E é isso, acho que essa explicação já emendam duas perguntas, aliás, que eu tinha separado aqui, que é como que você acha que a gente pode aplicar essas estratégias em outros esportes e qual é a principal diferença que você enxerga de quem tem um entendimento da estratégia, muito baseado no poker, na execução de tarefas nos outros esportes? Perfeito. Um exemplo que eu gosto, eu acho que é o principal deles, para assim, ao longo da minha carreira, eu vou iniciar, a gente está finalizando 2023 e é o meu 16º ano jogando profissionalmente. Então eu demorei muito, vamos dizer assim, não demorei muito, né, para fazer uma transição para jogador profissional, não foi demorada, mas ela foi uma transição que muitas pessoas, muita gente já acreditava que eu já poderia ter feito antes, Uhum. porque outros jogadores, talvez de um nível igual ou menor que o meu, já tinham feito essa transição no Brasil. E eu decidi seguir como um jogador semi-profissional, certo? Como um jogador ainda amador. Por quê? Porque eu tinha uma posição muito alta dentro do meu emprego. Eu tinha, assim, um sucesso máximo do moleque da minha idade, recém-formado ali na faculdade, recém tendo as minhas passado nos testes e das certificações que eu precisava para exercer meu trabalho. Então eu estava numa posição muito privilegiada. De longe era a pessoa de mais sucesso, assim, por exemplo, dentro da minha faculdade, né? Num cargo.
né, numa posição. Então eu não queria jogar isso fora, mas eu adorava o poker e eu queria seguir com o poker em paralelo. E aí foi aí que o poker entrou no lugar da música. Eu peguei a música e falei, esse negócio aqui, ó, deixa pra lá. E eu vou colocar o poker em todo esse tempo aqui que eu tenho, porque é possível ter uma segunda atividade, eu já tenho uma segunda atividade. Então agora três não vai dar certo. Então eu eliminei uma que era custosa de tempo para mim. Foi quando entrou a questão mais forte, né, aí do poker e esse desenvolvimento. E eu sempre fui ligado muito ao esporte, né? Sempre fui ligado muito ao esporte, por influência familiar e tudo mais. Na verdade, eu tive a oportunidade de desenvolver no poker, porque apesar de ser da periferia, de estudar sempre em escola pública, essas coisas e tal, é, a minha família conseguiu me colocar numa aula de inglês quando eu era criança. Então eu fiz aula de inglês, aí eu tive destaque, aí não tinha material em português, então eu já sabia, já lia bem inglês. Trabalhava na multinacional que era americana, tinha uma vantagem muito grande. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo, e você não fala inglês ainda, tá aí para você Importante. correr atrás, porque exatamente, não tem como, tá bom? Não tem como. Então para de fazer tudo o resto que você está fazendo, e vai estudar inglês, que é o mais importante. Ah, mas eu estou fazendo não sei o que lá. Esquece. Faz o inglês primeiro. Enfim, a hora do coach acabou. Vamos lá. Aí, eu não acho que eu sou especialista em esporte, né? Mas todo brasileiro é, pelo menos futebol, né? Porque é Pelo muito menos fácil. futebol a gente Ah, entende. a gente entende, porque é só fazer o contrário do que o técnico está fazendo. Já te torna um especialista nato, Sim, certo? Se o certo. técnico coloca o Gabriel Jesus, você fala que tem que ser o Richarlison e pronto. Já virou um comentarista profissional. Agora, no poker, olha o que eu vou trazer para você. Fui dar essa volta para responder a sua pergunta. No poker, você é responsável por todas as suas ações. E isso é muito forte. Porque num esporte coletivo, muitas vezes, você pode ser o goleiro, tomar 2 frangos, seu time ganhou de 10-2, certo? Então, Hum, as suas falhas podem não ter nenhum tipo de relação, né, com o resultado, com sucesso e etc e tal, se bem que a maioria das vezes vai ter, mas pode não ter. Mesma coisa dentro de uma empresa. Eu tenho certeza que todas as empresas têm funcionários horríveis, todas têm. Não adianta falar lá no Google agora, lá no Facebook, lá na Tesla, deve ter uns tiozão agora é, e tomando café lá e procrastinando, lendo notícia ou jogando poker no celular, enquanto devia estar fazendo alguma coisa. Tem, ok? Então, mas as empresas são as mais admiradas do mundo, certo? No poker, não. No poker, você está trazendo um desenvolvimento pessoal a cada jogada que você faz. Porque perder nunca vai ser sorte. Perder sempre vai ser probabilidade. Então as pessoas perguntam qual o percentual de sorte no poker. É zero, porque a minha chance de perder, ela é conhecida. Então quando eu perco uma partida, eu já estou esperando que eu perca. Eu não estou tendo azar naquele resultado. Isso é muito importante de explicar dessa forma, porque é aí onde eu acredito que eu consigo explicar isso de uma forma bem razoável, bem limpa, bem simples, para quem não sabe jogar. Eu acho que quem não sabe jogar poker, pegou esse exemplo aqui, já notou que, caramba, eu não sei jogar poker, mas olha só, esse negócio não tem nada de sorte ou azar, Mega Sena, roleta, blackjack, esquece essa história aí. A gente está falando de um desenvolvimento pessoal, de você fazer uma jogada, executar alguma coisa que vai ser de valor esperado positivo, que é o que a gente chama de EV, Expected Value. Então essa é a primeira coisa que eu tento colocar na cabeça de um atleta, num indivíduo, num time. E logicamente, se a gente comparar o poker, vamos comparar a maioria das vezes com os atletas de esporte individual, assim como eu, atleta de esporte individual, tenista, golfista, certo? E assim vai. Então a gente tem uma comparação mais fidedigna. Agora, se eu estiver falando do profissional, o profissional ele pode desenvolver de todas as formas, independentemente se ele está trabalhando com algo individual ou coletivo, que é no caso um funcionário, que sempre vai estar envolvido dentro de um coletivo, um CEO, um dono de uma empresa, né? Você tem uma empresa para gerir, isso é muito importante para você, então vai acabar independendo a situação. Então, buscar executar jogadas que tenham valor esperado positivo. Então aí eu vou trazer esse conceito e a pessoa lá dentro da empresa, o gestor, ou o atleta, por exemplo, né? Nesse caso aí para seguir a risca a sua pergunta, a pessoa vai entender
nas jogadas que ela está praticando, nas situações que acontecem no dia dela. Vamos mapear? Aí a gente vai mapear tudo isso. Aí a gente vai revisar todas essas ações e a gente vai identificar quais são as jogadas que têm valor esperado neutro e valor esperado negativo, tá? Um exemplo muito simples, tá? É a sua pontualidade. Então, por exemplo, você já viu um jogador de futebol chegar atrasado por um apito do juiz? Não. Tá entendendo? Então, Uhum. isso é um exemplo muito simples, né, de uma questão que ela pode existir no meio corporativo, de gente chegar atrasado na reunião, perder um negócio. Você tem o melhor produto, você chegou atrasado na reunião, a pessoa que está te atendendo, ela pega e fala assim: olha, tchau, porque eu não quero, certo? Sim, Então, né? Então, existe uma diferença já ali muito grande, que o poker vai tratar essas duas coisas. Mas no caso do esporte, a gente vai no detalhe de um desenvolvimento de uma jogada. Então a gente cria uma técnica que chama o arsenal de jogadas. Aí teve, eu gosto de comentar de um caso muito, que teve, eu tenho um carinho muito grande por esse caso, que é o seguinte: uma vez eu fui convidado para dar um treinamento no Palmeiras, tá? Eu sou corintiano, eu sou profissional, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Só para deixar bem claro, né? Quem me convidou para dar treinamento foi o Palmeiras. E talvez isso mostre porque o Palmeiras é o que é ao longo dos últimos anos, né? Comparado com os resultados do meu próprio time Corinthians, né? Então fica meio óbvio de enxergar que a gestão de um clube é melhor que a gestão do outro clube. Então, aconteceu um cenário de que eu já estava jogando poker com os jogadores profissionais, né? E naquela resenha, isso faz muito bem para o jogador, porque obviamente você precisa também ter o seu momento de lazer, sua descontração, e você está envolvido num jogo que é de inteligência, que é de perspicácia, que vai te ajudar a entender muitas coisas. E depois eu fui convidado então para dar um treinamento, né, fazer uma palestra para os juniores, antes de uma Copa São Paulo, né? E, e foi um negócio muito maravilhoso. Eu gosto de falar sobre esse assunto, porque a psicóloga, a Gi, que é psicóloga lá do Palmeiras, eu tinha compromisso profissional, eu ia para as Bahamas jogar o Major, e ela fez das tripas coração, falou assim: onde você vai estar? Vou mandar te buscar, vou trazer você aqui, vou não sei o que lá, acho que isso é legal e tal. E a gente topou esse processo e a gente chegou um dia lá na palestra, fui me apresentar, né, falar sobre minha carreira, de onde eu saí. Minha história ressoa demais com a molecada, né? Porque a molecada vem do mesmo lugar onde eu vim, uhum, né? E a molecada dá uma olhada que você, com seus próprios esforços, suas próprias pernas, você pode vencer na vida. Então já tem um lado forte aí, mas eu gosto muito de sair do lado inspiracional. Por quê? O lado inspiracional, para mim, às vezes, ele não tem aquela força de você executar, de você falar de performance, entendeu? E eu sou um cara movido a performance. sim, Então, existia uma situação onde eu estava explicando essa situação aí da EV Play, né? E de você executar a Optimum Play através do EV Play, do seu arsenal de jogadas. Então eu explicava uma jogada de poker e falava por que eu vou fazer essa jogada aqui dentro desse cenário. Então eu estou pensando para executar essa jogada antes do cenário. Isso daqui é o quê? Treinamento, né? Então é muito importante esse momento aqui, porque esse momento aqui você vai aprender a executar a melhor jogada, não é com a bola no pé, não é dentro do campo, é agora. Se você não tiver esse momento aqui lá dentro do campo, não vai resolver. sim, E todo mundo ficou olhando pra minha cara de um negócio assim, como assim? Porque o meu negócio é jogar bola. Eu pego a sim, bola e eu tenho um talento natural e eu vou pra cima e eu driblo e eu passo e eu sei onde o meu oponente vai estar, eu sei onde o meu parceiro vai estar e a gente vai marcar. Enfim. E aí depois que eu dei o meu exemplo do poker, né? Que obviamente eu não vou falar aqui porque vai ser muito vasto. Depois que eu dei meu exemplo no poker, eu perguntei para o treinador, né? Para o professor, e falei assim: professor, tem alguma jogada que você queira colocar na cabeça desses meninos que toda vez que tem o jogo, eles não executam? Ó, isso daqui é muito lindo, cara. Eu fico assim, é muito lindo. Eu fico emocionado até de falar, porque é muito legal. Eu sei que a gente está indo para um campo não desbravado, é maravilhoso. E ele falou: tem, eu vou, então vem pra cá. E eu tava com o meu quadro. E eu falei: você vai usar o quadro daqui e você vai desenhar a sua jogada aqui enquanto eu desenho a minha. Ok, desenhou a jogada dele. E aí ele explicou: diversos times, né? é, diversos times vão ter uma estrutura no qual, durante o escanteio,
você vai ter a melhor opção de mandar a bola direto para a área e você vai ter a opção de fazer o escanteio na curtinha. E eu queria colocar na cabeça deles que, para o time que a gente vai jogar amanhã, né, que é o jogo de estreia, eu só quero escanteio de curtinha. E aí ele explicou por quê. Porque os caras têm uma estatura muito maior que o nosso atacante. Olha só, tô falando de técnica, né? Tô falando de uma técnica gigante aqui. Dados, fatos, estratégia, estatística, probabilidade. Eu sou mestre disso no poker, que é isso que eu faço o dia inteiro. Então, quando eu começo a ouvir isso, eu falo, ó, estamos jogando pôquer. Estamos jogando pôquer agora, isso aqui não é futebol, certo? Isso aqui é só ver como que a gente usa isso daqui para alavancar. E aí eu falo assim, ó, e aí a gente explicava a jogada e colocava lá, falava, quem é o seu batedor? Ó, pode ser esse fulano, normalmente é aqui, ó, ele que vai bater os escanteios, né? Mas se ele não tá em jogo, tá machucado, ou tomou um cartão, ou e tal, ou dependendo da posição, tem que cobrar um negócio rápido e tal, quem vai bater? Ah, vai ser fulano na direita, ciclano na esquerda, e não sei o que e tal. E como é que é o decorrer da jogada? Então a jogada ela foi ensaiada sem estar no campo, certo? Ela foi ensaiada numa lousa, com base no quê? Qual é a jogada mais indicada para sair o gol, Uhum. certo? Então a probabilidade de sair o gol num escanteio de bola curta vai ser, por exemplo, de 20%. E a probabilidade de sair o gol na bola cruzada direto vai ser de 5%. Então a gente está, por exemplo, alavancando a nossa chance de sair o gol, né? 400%. Isso daí é extremamente relevante, né? Extremamente relevante. Não parece que a seleção brasileira tinha essa jogada treinada, pelo menos no jogo de ontem, É, que certo, que eu vi aí, Brasil e Uruguai, Brasil perdendo o Uruguai 2-0. Não tô acostumado. é, Enfim, bem diferente. bem diferente. Aí, bom, e vários outros detalhes aí, né? Técnicos Uhum. e de probabilidade que a gente coloca, falando do que a gente pensa e o que o jogador deveria pensar. Porque isso daí o jogador ele vai ter uma questão que ele não vai ficar mais nervoso, ele vai já ter uma calma na execução, porque ele já vai saber a jogada que ele tem que fazer, ele já vai entrar em campo com a mente treinada, né? Fora a Sim. parte física, fora a parte etc. E aí foi onde eu entrei. E uma das coisas mais legais que aconteceram na minha vida foi, depois do treinamento, já estava lá em Bahamas, eu recebi um WhatsApp, um áudio do treinador, né, que é João Bursi, que é um cara sensacional, daqui a pouco esse cara tá treinando aí Corinthians, Palmeiras e etc. E saíram da base. E aí ele mandou um áudio e falou assim, ô Mojave, tudo beleza? Eu tudo na paz. Ele, cara, que legal, ganhamos o jogo. Eu quanto? 1-0. Ele, sabe como? Não, gol de curtinha no escanteio. Eu, cara, Deu pô, certo, é. entendeu? Não foi sorte, não foi, entendeu? Aquela música não foi sorte, sempre foi, a gente sempre brinca isso. Tipo, foi treino, foi dedicação, foi tática, entendeu? Foi uma estratégia montada ali com base na maior probabilidade de sair o gol. No momento que é o escanteio. Aí a gente vai olhar tudo. Qual é o momento que é a saída de bola? Qual é o momento, né? E etc. Enfim, aí vai. E no poker eu penso isso em todas as posições. Então eu trago isso para cada atleta, trago isso para cada setor, né? Porque no poker eu jogo de tudo. No poker eu sou goleiro e eu sou centroavante. Então eu tenho que defender o meu big, que é o meu blind, eu tenho que atacar o big e ser o agressor e estar na posição do botão, e isso vai acabando fazendo que eu tenha um desenvolvimento racional muito mais forte e o entendimento, né, das posições e das reações durante uma partida. Sim. E eu acho que uma das histórias mais legais aí que eu tenho para contar. Tem várias histórias mais assim, talvez, vamos falar de resultado financeiro, né? Sim. Já fui em empresa, por exemplo, já fui sei lá, fui numa trading, dar treinamento. E aí eu dei treinamento para a empresa numa sexta-feira, eu saí de lá e o CEO da empresa falou: "Pode voltar sexta que vem?" Aí eu tenho campeonato para jogar, tô no auge da minha carreira, né? Não é que assim, pode jogar É, tal. É igual aniversário de família para jogador de futebol no domingo. Tipo, sei lá, você vai perder os aniversários, não vai ter como, você tem que jogar. Enfim, voltei na sexta-feira. Saí da sexta-feira lá, eu dei treinamento pro CEO, diretor, gerente. A gente fez tipo assim, o alto escalão. escalonamento inteiro ali, porque se não funcionasse, né, a gente não teria aí esse resultado. Sim. Legal. E tá acabando o tempo aqui, então eu queria já encerrar e agradecer você por esse tempo, pelas palavras. Foi incrível.
Cara, muito legal. Obrigado muito pela oportunidade de falar desse assunto. Eu sempre tenho um carinho danado pelas histórias que eu passo, as coisas que aconteceram comigo durante a carreira, né? Às vezes, assim, tem coisas que a gente não fala muito, mas tem coisas que a gente gosta de falar com mais ênfase, porque são as coisas mais legais, histórias que ficam, as coisas que ressoam muito bem. E espero que as pessoas enxerguem pouco de uma forma diferente. Convido elas a conhecer o poker dessa forma diferente através das nossas redes sociais, né? O Felipe Mojave em todo lugar. Pode jogar poker de graça na GG Poker Brasil também. Fica à vontade para você jogar, não precisa investir um centavo para você jogar, aprender e desenvolver, tirar esse estigma financeiro, né, do jogo Uhum. de pôquer. E é uma coisa que eu já venho fazendo desde o começo da minha carreira, aí como um pioneiro no esporte e ajudando mais pessoas aí a desenvolverem também, ou trabalharem com o esporte, que já é uma vitória aí muito grande, principalmente no nosso país, de que tanto precisa aí dessas iniciativas. Sim, legal. Muito obrigado. Valeu, Henrique, muito obrigado.